Boa tarde, meus amigos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui de retorno no GPEC. Eu acredito que pelo horário deve ser a segunda vez. Então, para mim é motivo de grato júbilo. Eu sempre gosto de me lembrar de Cair Bachutel, que ele dizia que ninguém vem ao templo doutrinário primeiramente para dar. Então eu me sinto exatamente assim no GPEC, beneficiada por termos a oportunidade de, durante uma vida tão atribulada, entrarmos em contato com os ensinamentos de Jesus e sermos motivados a aplicá-los no nosso dia a dia. Agradeço, portanto, a Ele em primeiro lugar, rogando ao Pai que nos cubra com a sua santa paz e proteção, e agradeço a presença de todos vocês que se disponibilizaram hoje para ouvirem os ensinamentos. O tema que eu escolhi para essa tarde, eu acredito que não poderia ser mais pertinente para a loucura que temos observado na sociedade atual. Eu chamei de "A minha paz eu vos dou", que na verdade é um trecho de uma frase que o próprio Cristo enunciou. Porque nunca nós tivemos tanta necessidade de paz interior. Acontece que há uma paz que provém de Deus, uma paz do Cristo, uma paz dulcificante e a única verdadeira, e o mundo tenta nos oferecer também outro tipo de paz. Eu me refiro à paz dos tranquilizantes, dos remédios para dormir, sem nenhum demérito a essa medicamentação, porque esses medicamentos, principalmente os de origem psiquiátricas, eles são muito válidos e podem inclusive salvar vidas, se conduzidos através de um tratamento sério e responsável por um profissional qualificado. Mas o que nós temos visto é uma relativa facilidade de aquisição desses medicamentos e até a nossa automedicação por incúria e por uma sede incontrolável de nos apaziguar. Se nós observarmos um cemitério, veremos aparentemente defuntos descansando em paz. Mas nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que não é bem assim que se dá na verdadeira vida, no mundo espiritual. E muitos daqueles que nos precederam não se prepararam adequadamente para essa viagem para o mundo espiritual e passam por tormentos e aflições que muitas vezes nós cultivamos, primeiro através dos nossos próprios pensamentos, depois através das nossas ações equivocadas que vamos colecionando a partir do tempo. Então, a proposta aqui é justamente trazer esses conceitos para que a gente possa refletir, porque ainda há tempo para nós. O nosso poder de mudança é no tempo presente. O passado, a lei de causa e efeito, será responsável por dar os seus desdobramentos. Mas no tempo presente, eu posso inclusive amenizar as minhas dores futuras, através de todo o esforço de boa vontade que eu empregar fazendo bem, exercitando o amor. Não foi outra a lição que Jesus nos deixou. E é por isso que eu começo essa fala me lembrando do primeiro capítulo da célebre obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos vai dizer que naquela época, quando Cristo veio encarnando na Terra, sem a menor necessidade, porque por ser espírito puro, tendo alcançado a perfeição máxima relativa que é dada ao homem alcançar, ele veio imensamente por amor. Constrangido com a nossa situação, de ainda espíritos muito imperfeitos, veio como a segunda revelação, mostrando que Deus é o nosso Pai e que nos ama indistintamente, e que todos nós temos a chance de estreitarmos esses vínculos e esse relacionamento com Ele. E é através uns com os outros, do amor ao próximo e do amor de Deus, o amor a Deus acima de todas as coisas, que nós vamos lograr. E Humberto de Campos dizia que na época em que o Cristo vinha, estabeleceu-se sobre a terra a chamada Pax Romana. E os historiadores do Império Romano até hoje não conseguem explicar por que, por um motivo muito enigmático e misterioso, um clima de paz e de ternura tomava conta do mundo. Espíritos belicosos já não mais reencarnavam naquela época. Espíritos inteligentes e iluministas que acabavam reencarnando para poder colaborar para essa frutificação do terreno dos corações do homem, acompanhava a corte angélica do Cristo para assistir à sua encarnação na Terra.
E naquela época, o imperador romano era Caio Júlio César Otávio, e que também, por uma grande coincidência, por uma feliz coincidência, foi um homem muito sábio que teve o poder das mãos. Quão poucas vezes nós vimos o nosso planeta, homens sábios com poder nas mãos. Quando nos lembramos aqui na Bahia de Rui Barbosa, um jurista que tinha um anseio democrático no seu coração, que colaborou tanto pelo avanço das leis rumo à justiça social. Nós vemos poucos célebres movimentadores daquela verdadeira justiça que Deus é o grande Criador. Então, naquela época da Pax Romana, era a vinda do Cristo a grande explicação por esse clima de paz e de amor que reinava pela terra. Mas como nós somos ainda muito belicosos, e em especial éramos naquela época, não estávamos acostumados com a mensagem divina, Jesus, que era o Verbo encarnado, de uma forma tão doce e cândida. E é por isso que, aquela época e ainda hoje, o Cristo foi ridicularizado, apenado, chamado de blasfemo e de caluniador. E os imperadores romanos acreditavam que ele estava querendo estabelecer sobre a terra um reino material. Mas foi ele quem disse que o seu reino não era desse mundo. E essas palavras ainda ecoam na eternidade, porque nós estamos encarnados do corpo físico, num planeta de provas e expiações, e é justo que nós queiramos progredir materialmente, mas é sobretudo imperioso que nos lembremos que somos espíritos imortais e que precisamos aproveitar as oportunidades que a vivência nesse corpo físico nos dá para que nós possamos ascender mais rumo à espiritualidade superior. Quantos de nós nos perdemos entre os prazeres materiais, dando aso às sensações, sem verdadeiramente desenvolver os sentimentos nobres e elevados? Veja que nós não estamos condenando os prazeres terrenos. Eles foram dados por Deus para que a criatura humana se estimule. O instinto, ele não é ruim. O instinto, ele é o que nos faz nos prender à terra, através da conservação da nossa própria existência. Mas o grande problema está nas nossas más paixões. Precisamos entender todos esses recursos, os recursos materiais e os instintos que são heranças que nós temos, como mecanismos para que possamos evoluir cada vez mais moralmente. E é a esse mistério que Jesus se dedicou durante toda a sua existência. Jesus poderia ter enviado milhares, milhões de emissários se ele quisesse, e ele fez. Todos os profetas da antiguidade, vai dizer Emmanuel na obra A Caminho da Luz, vieram com a bênção do Cristo para preparar a boa terra para a mensagem que ele vinha revelar em seguida. Mas veio ele mesmo. Ele decidiu vir sem substitutos, provando como é que a gente faz, como nós respondemos às tentações, como que nós lidamos com a nossa vida diária para viver o seu Evangelho. Um Cristo ensina o Evangelho não para Cristos, mas para pessoas simples, pessoas ignorantes como nós somos, como eram os seus apóstolos naquela época. Simão Pedro, pescadores comuns. Levi, Mateus, cobrador de impostos. Judas, comerciante. Todas pessoas do povo que tinham os seus labores, mas que sentiam no seu íntimo a mesma sede que nós sentimos hoje. E qual é a diferença dos apóstolos para nós? Por que que os apóstolos se renderam de uma forma tão irresistível aos ensinamentos do Cristo? Foram arrebatados, largaram tudo para segui-lo. E por que que conosco não acontece algo análogo? É porque nós estamos colocando a nossa mente materializada à frente do nosso coração. Isso não é uma apologia para que sejamos fanáticos. Lembremos que Allan Kardec, o bom senso encarnado, nos ensinou a utilizar sempre a fé raciocinada. Mas o que aconteceu com aqueles apóstolos foi que eles nutriram uma confiança irrestrita na mensagem divina.
Eles acreditaram, tiveram esperança que verdadeiramente vale a pena tudo padecer, porque essa vida passa e a nossa verdadeira vida será esplendorosa. O maior de todos, o sol de excelentíssima grandeza, o Cristo que fincou os pés na terra, abandonou a convivência com os gênios e com os anjos para estar conosco, chafurdando seus pés na lama onde nós estamos. E ele fez isso sem se conspurcar, para nos mostrar que amar vale a pena. Ele foi o mais humilde que pisou na terra, e nenhum foi tão grande perante os olhos de Deus como ele. E ele não teve nenhuma predileção. Jesus passou pelos processos humanos como nós passamos. A grande diferença é que ele sempre soube bem escolher. Ele jamais se afastou da mensagem divina. E é essa exortação que ele faz para nós. Se nós queremos paz, nós precisamos aprender a viver de acordo com os desígnios de Deus. Isso nem sempre será legal para a nossa situação atual. Às vezes os nossos desejos serão contrafeitos. Deus nem sempre irá fazer a nossa vontade, mas acreditem, isso é para o nosso bem. É a mesma coisa dos nossos filhos, quando são muito pequenos, que gostariam de passar o dia inteiro comendo doces e nós fazemos as negativas, por amor a eles, para preservar-lhes a saúde. De forma análoga, Deus também de vez em quando aplica-nos correções, não para nos punir, para nos culpar, para nos amordaçar, mas Ele faz isso para nos mostrar que o nosso comportamento está equivocado. Quando às vezes também nós constrangemos os nossos filhos, até colocamos de castigo, conversamos com carinho, mostrando a eles que aquele é um mau proceder, na intenção pura e sincera que eles mudem de conduta. E é exatamente isso que Deus faz, de uma forma muito mais perfeita, é lógico, do que a gente faz com os nossos filhos. Então veja que nós padecemos de sofrimentos e de infelicidade porque nos afastamos desses desígnios. E que contrassenso que é, porque quando nós oramos o Pai Nosso, entregamos a Deus a outorga para fazer da nossa vida o que Ele quiser, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ele tem a sabedoria e o amor infinito, portanto ninguém melhor do que Ele seria responsável por tomar as decisões, mas nós precisamos acatar, porque a nossa visão é muito limitada, estamos presos no presente, vendo apenas o momento, e o momento pode ser de uma dor quase insuportável. Mas nos lembremos que para transformar a pedra bruta em joia rara, ela se submete ao crisol, ela se submete à lapidação. E a lapidação é um movimento quase torturante, mas no final ela está reluzente, pronta para embelezar as mais belas moças da sua época. A sua missão foi concluída. Algo análogo acontece conosco como espíritos. E foi no Evangelho de João, precisamente no capítulo 14, versículo 27, que Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E ainda querem dizer que a linguagem de Jesus está ultrapassada, presa só àquela época. Meus amigos, não há nada mais atual do que essas palavras. Veja como o mundo tenta nos mostrar que quem segue o caminho do bem está indo na contramão da modernidade. Às vezes o movimento contrário é tão grande que às vezes a gente até se embaraça e se pergunta: será que eu estou errado e todo mundo que está certo? Há uma grande inversão de valores, uma grande dose de intolerância. Não podemos mais esperar, não podemos mais nos frustrar, que queremos reagir contra os nossos semelhantes. Estamos, acaso, esquecidos da paternidade divina que instituiu a fraternidade universal? Mais uma vez, recorrendo ao Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus,
Se o Pai é nosso, Ele é meu e é seu também. Isso significa que a pessoa que eu detesto é o meu irmão, por mais difícil que seja de acreditar nisso. Por isso que Jesus nos exortou: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e porque vos caluniam. E não foi por outra razão senão porque todos estamos doentes. Estamos num planeta que é uma escola bendita, que temos essas oportunidades de ter as experiências para evoluir. Mas não nos enganemos, nós não estamos reencarnando no meio de anjos. Tirando os espíritos de outras esferas que estão reencarnando para nos ajudar, como está na obra Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, a maioria de nós somos imperfeitos em processo de aperfeiçoamento ainda muito longo. E no hospital, quem nós esperamos encontrar? Além de poucos médicos e algumas enfermeiras, pessoas que têm as suas mazelas. Somos nós, cada um com as nossas mazelas, cada um com as nossas necessidades de reparação, em níveis diferentes, em setores diferentes. Uns passam pelo drama da extrema privação material e da penúria e são ajudados pela caridade dos outros para não morrer de fome. Outros são tão coléricos, tão agressivos, tão raivosos, que quase não conseguem conviver. E aí, se eu tenho um pouco mais de paciência, o que eu faço? Trato essa pessoa com paciência para ensinar como faz, repetindo Cristo, que tem dotes muito maiores do que os meus e fez isso. É assim que a gente vive o Evangelho. Então, quando Cristo diz que Ele não nos dá a paz como o mundo a dá, é porque a paz do mundo é um sofisma, é uma enganação. Às vezes a gente está vendo as pessoas aparentemente pacificadas e por dentro a mente está em burburinho, numa turbulência de emoções desvairadas. E dali a pouco a gente vê aquela pessoa surtando e não entende, mas fulano era tão calmo, fulano era tão controlado. Ou então tem uma jovialidade em que ele aproveita da juventude para se conter e quando chega na senilidade se solta e a gente se espanta. Mas fulano não tinha aquele comportamento. A paz do mundo é essa paz ilusória, é uma paz que às vezes significa estagnação. E nós não podemos ficar estagnados. Se quisermos, ficaremos. Porque nenhum espírito retrograda, mas a marcha do progresso, ela é avassaladora. E se nós quisermos, podemos avançar cada vez mais rápido. O amigo que nos precedeu falava sobre Leon Denis. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer no capítulo 20, a vontade é a maior de todas as potências do espírito. E é exatamente isso. Vejamos Saulo de Tarso. Passou de um perseguidor cruel de cristãos para um evangelista, para um apóstolo dos gentios. Está, portanto, nas nossas mãos esse nosso querer. Mas qual é, então, a paz do Senhor? Onde nasce essa paz? Essa paz provém de uma glorificação que vai cair dos céus sobre as nossas cabeças? Essa paz depende de merecimento, de trabalho ou dos dois? Essa paz é duradoura ou efêmera? A paz do Cristo é a paz verdadeira e nós podemos até contar com uma glorificação, mas ela não prescinde do trabalho, porque a paz não é um fim em si mesmo. A paz é uma construção ao longo de toda uma vida em que nós temos uma obstinação de construir a serenidade. A paz do Cristo foi o que aconteceu com ele quando ele estava perante Anás e Caifás. Ele estava no horto, orando com os seus apóstolos, quando de repente Judas se aproxima, dá-lhe um beijo na face. E o Cristo pergunta: amigo, a que vieste? Judas estava ali para indicá-lo à soldadesca romana. Eles levam o Cristo manietado para Anás e Caifás. E perante a interpelação,
o soldado romano esbofeteia o Cristo na face. E o que é que ele faz? Se ele fosse encolerizado e agressivo, como muitas vezes nós somos, devolveria a bofetada na face do soldado e possivelmente seria morto naquele momento. Mas o Cristo que nós conhecemos jamais faria isso. O Cristo que nós conhecemos disse no Sermão da Montanha: se alguém lhe bater numa face, dê-lhe a outra, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas isso não é a gente ter a pureza e a inocência de conviver com o mal e de ser maltratado. Ele nos ensinou a ser sagazes como as serpentes, mas também com a sua prudência, mas também ser manso como as pombas. E o que ele faz com aquele soldado é algo extremamente perspicaz e inteligente. Ele faz uma pergunta: por que me bateste? No momento em que alguém nos agride, é humano, é instintivo a nossa tendência a reagir. Mas se ao invés de nós reagirmos, reflexionarmos sobre os problemas que aquela pessoa tem em não conter a sua agressividade para nos maltratar, nós vamos estar mais sintonizados com a fraternidade que falamos no início. E é isso que o Cristo ensina: procurar entender as razões do outro e perceber que ele está em desequilíbrio, por isso agiu de uma maneira tão atroz para conosco. É assim que a gente começa a amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos é uma tarefa muito difícil. Como é que nós podemos desenvolver um sentimento sublime por alguém que nos desperta asco e repugnância, respeitando em primeiro lugar, sabendo que essa pessoa tem o direito concedido por Deus de ser feliz, e não agindo como ele age, agindo como Jesus agia, dentro daquilo que nos é possível nesse momento. Vamos observar, fazer uma psicologia de Jesus. O que é do Cristo que eu já consigo fazer? Eu já consigo tratar bem as pessoas? Eu estou num bom caminho para o amor. Porque o primeiro passo para o amor é o respeito para com o outro. Se eu destrato as pessoas e acho que estou amando Deus acima de todas as coisas, eu devo estar equivocado. O que do Cristo eu consigo fazer além disso? Eu consigo me sensibilizar pelo caído do chão e dar do que eu tenho para que ele possa sair um pouco daquela situação de penúria, para que eu possa amenizar a sua situação. Portanto, o que eu faça? Viver o Evangelho de Jesus é aplicar esses conhecimentos na nossa vida diária do jeito que dá. E é assim que a gente vai construindo a nossa paz. Porque quando a gente faz o bem, a gente recebe um benefício imediato, que é se sintonizar com a lei divina, e isso já nos traz uma satisfação íntima. É um tesouro imperecível que jamais deixa de existir, que os ladrões são incapazes de roubar e que as traças não destroem com a morte. É patrimônio nosso. Cada renúncia santificante que nós formos capazes de lograr vão ser virtudes conquistadas que levaremos para a eternidade. E é assim que nós vamos construir essa paz com Cristo. Veja que não é só isso que ele diz. Jesus faz um apelo: não se perturbe. E o que é que nós temos visto hoje? Um total esquecimento a esse apelo. Estamos nos perturbando, vendo a situação desastrosa na TV, nas mídias sociais, na nossa vida cotidiana, e até nos perguntando para onde é que a gente está indo. Vendo essas cenas de violência, os desastres coletivos que nos ferem a sensibilidade, que nos tocam o coração, é lógico. Mas nós não podemos duvidar que Jesus está no leme, como diz Bittencourt Sampaio. Ele está governando os nossos destinos. Nós não podemos duvidar do que nós estudamos na doutrina espírita.
Está lá em O Livro dos Espíritos. A guerra é necessária, porque nós somos ainda imperfeitos. E é uma forma que nós temos de representar esse instinto que ainda fala muito alto por nós. Mas à medida que vamos evoluindo, elas vão se erradicar e desaparecer sobre a Terra. Os flagelos destruidores, a lei de destruição, ela faz parte de uma regulação da harmonia. Mas que nós não sejamos os autores do escândalo, porque há flagelos destruidores que vêm da providência, mas há outros que são fruto da imprudência humana. O escândalo é necessário, mas ai do escandaloso. Mas a nossa função como cristãos é não duvidar, saber que mesmo diante de um panorama tão conturbado, está tudo certo e caminhando para um planeta de regeneração. Porque se nós, que temos esses conhecimentos, um conhecimento que muitos dos nossos irmãos lá fora não têm, estamos nos perturbando, ao invés de sermos colaboradores da construção do reino de Deus sobre a terra, seremos os perturbadores. Deus quer que tenhamos as nossas mãos laboriosas e coloquemos ela à disposição para a construção do reino de Deus sobre a terra, no coração de todos os homens. E para que a gente possa fazer isso, nós temos que nos afinar com essa lei divina. Do contrário, seremos como folhas secas, sussurrando ao sabor do vento. Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos, porque nós temos o nosso guia e modelo, e não podemos jamais nos esquecer, portanto, de Jesus. E ele fala mais uma coisa: não se intimide o seu coração. Às vezes, o mundo tenta nos intimidar. Mas como você é bobo, indo às 3 da tarde para o GPEC, assistir palestra espírita com tanta coisa para se fazer, nós estamos escolhendo a melhor parte. Não é pela oradora, é pela mensagem. A mensagem divina é alimento sublime para as nossas almas. É de onde nós poderemos aurir os recursos para andar sempre com perseverança e caridade. Vejam o nome dessa casa. O nome do GPEC sempre me chamou muito a atenção. Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. São as duas principais valências que nós precisamos desenvolver para viver bem, ter perseverança, ter esperança e unir essa esperança ao trabalho incansável, sem nos intimidar. Nós estamos num planeta cuja psicosfera ainda é de imperfeição. Somos todos médios, em maior ou menor grau, porque sentimos a influência dos espíritos, seja por uma intuição, seja através do sono em desdobramento. E qual será o maior tipo de influência que deve se acercar de nós, como se fosse uma tempestade a nos envolver? Influências ainda perturbadas. Se nós não acendermos esse farol no interior dos nossos corações, com essa certeza absoluta na mensagem divina, facilmente seremos intimidados. Mas está no nosso querer. Se nós quisermos, sempre, através da oração e através de uma conduta moral elevada, estaremos conectados à espiritualidade superior. Mas essa conexão não se faz apenas nos templos espíritas, se faz dentro de casa. Quando meu filho, depois de um dia inteiro, que eu já estou cansada do trabalho, me pega pelas pernas e me chama para ver o novo desenho que ele fez. E aí ele conta a descrição daquele desenho 10 vezes. E eu 10 vezes digo: ô meu filho, que coisa linda, você vai ser o maior desenhista do mundo quando você crescer. Sabe o que é isso? Viver o Evangelho de Jesus. Porque é dentro de casa, às escondidas, sem Big Brother, sem câmera, para registrar aqueles momentos. Os olhos de Deus, numa expressão figurada, observam todos os nossos passos. E quanto maior a renúncia, quanto maior o esforço
para que a gente faça aquilo, maior, portanto, o nosso mérito. Viver o Evangelho é no trabalho. Eu cumprir honrosamente o meu horário, se eu tiver um horário pré-determinado de trabalho, não procrastinar as minhas tarefas, fazendo aquilo que me foi designado e até mais, com proatividade, ajudando aquele que me empregou. Porque é graças a essa atividade profissional que eu desenvolvo os meus patrimônios intelectuais, que eu levo o sustento para a minha casa e para a minha família, e no meu trabalho eu também estou crescendo. Veja que em todas as circunstâncias a gente pode crescer. E no trânsito, como nós somos intolerantes, se tem um movimento um pouco mais reduzido à minha frente, para eu não ser obrigada a reduzir a velocidade do meu carro, eu mudo de faixa. E às vezes eu nem olho direito, porque eu não estou me importando com quem vem atrás. A minha pressa é de passar rápido. Para onde a gente vai com tanta pressa? É verdade que o relógio está correndo. E a cada minuto, nós vamos tendo momentos preciosos para a nossa evolução. Mas nós precisamos entender que evoluir não é uma maratona para ver quem chega no pódio primeiro. Todos nós chegaremos no pódio. Todos. Nosso lugar está garantido. Tem medalhinha com o nome de cada um de nós. E Deus está ansioso, também aqui utilizando uma linguagem figurada, para esse encontro conosco. Mas essa caminhada evolutiva pode ser a trotes vagarosos, em que a gente vai colaborando uns com os outros, vamos dando as mãos, ajudando, porque nós também somos ajudados. Quando nós oramos, nós recorremos à espiritualidade superior, que são espíritos bons, que se compadecem da nossa situação e vêm para nos ajudar. Nós também, quando evoluirmos mais, ajudaremos aqueles que ainda estão na retaguarda. A lei de amor é isso. Se nós somos todos irmãos, uns vamos amparando os outros durante essa caminhada evolutiva. E aí, no Evangelho de João, mais para frente, Jesus fala mais uma vez: cesse de perturbar o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. E para onde eu vou, conheceis o caminho. E eu achei interessante essas palavras. Ele já estava se despedindo. Esses versículos foram ditos no fim do Sermão do Cenáculo, quando Jesus se reuniu com seus discípulos ao redor da mesa na última ceia. Ele retornava ao seio do Pai, aproximava-se o momento da sua paixão. E é interessante ele dizer: para onde eu vou, conheceis o caminho. Como assim a gente conhece o caminho? Qual é o caminho que nos leva à paz, então? O caminho era o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, se quiseres ter paz, como eu prometo a vós, siga o que eu fiz. Como ele mesmo disse: toma a tua cruz, renuncia a ti mesmo e segue-me. Então, se nós quisermos viver em paz, é simples. Aplicar esses conhecimentos, esses ensinamentos que Jesus nos traz em cada momento da nossa vida. E não nos esquecer nunca de que nos momentos mais difíceis, quando as aflições baterem à nossa porta, Ele é o nosso amigo que está ao nosso lado. Em geral, nós nos lembramos de Jesus naquela cena trágica da sua paixão. Em geral, quando nós falamos em Jesus, nos vem à cabeça a cena da cruz. Mas a gente precisa ressignificar aquela cena da cruz. A cena da cruz não é uma cena torturante que Jesus sentia uma dor dilacerante e já estava quase desencarnando. A cena da cruz nos mostra que ele é uma ponte que nos liga da terra ao céu. A cena da cruz nos mostra uma entrega completa, em que ele fica de braços abertos, abraçando a humanidade toda. Sob esse ponto de vista, a cena da cruz é muito bela.
E é essa mensagem de beleza que Jesus quer nos mostrar. Mas Jesus na cruz está num lugar muito ruim, porque naquela época a cruz era lugar de malfeitor, de criminoso da pior espécie, e Jesus foi indevidamente crucificado, porque não tinha nenhum pecado, não havia nenhuma impugnação contra ele. Então o que nós precisamos fazer é retirar Jesus da cruz. Vamos descrucificar o Cristo e colocar ele no lugar mais adequado, que é o nosso coração. O nosso coração é um terreno que nós vemos esmerando ao longo do tempo para cultivar bons sentimentos. O melhor lugar do nosso corpo deve ser o nosso coração, onde nós guardamos as emoções mais elevadas, porque são essas emoções elevadas que nos vão nos dar saúde, principalmente a saúde física, saúde emocional, equilíbrio das nossas emoções. É nesse lugar que Jesus tem que estar. Jesus tem que estar ao nosso lado em cada momento da nossa vida. Quando nós estivermos comemorando as felicidades e as alegrias do mundo, nós precisamos nos lembrar dele, num ato de gratidão, agradecer pelas dádivas, porque nenhum de nós tem conquistas sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas que nos acompanha. E eu não estou falando só de espíritos imperfeitos, estou falando também da nossa família espiritual, dos espíritos amigos, os nossos amores que não puderam reencarnar agora, mas que nos seguem de longe. Nós temos o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, que se preocupa conosco e que também nos acompanha e nos sustenta. Portanto, definitivamente não estamos sozinhos nem esquecidos. Mas quando a dor afligente bater a nossa porta, através de diversas circunstâncias da vida, a perda de um ente querido, uma doença como um câncer, um desemprego, uma dificuldade mais complicada, nos lembremos do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É essa a figura do Cristo. Mas ele não é um consolador como a nossa mãe, que dava o colo para a gente e que fazia carinho na nossa cabeça. Ele não é só isso. O Cristo Consolador é muito mais do que isso. Ele nos mostra que a nossa dor é instrumento de perfeição e que se nós soubermos suportar as dificuldades transitórias que passamos, galgaremos patamares ainda melhores de evolução. O Cristo Consolador disse para a gente o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, nós precisamos recorrer mais a Jesus. Temos orado pouco. Precisamos nos conectar pensamento a pensamento com Cristo e com a sua lei divina. E isso vai nos dando paz, porque vai asserenando as nossas emoções perturbadas. A gente vai deixando de ter medo, vai deixando de se revoltar e de brigar uns contra os outros e vai estimulando a compreensão. Tudo isso Jesus um dia nos disse. E no mesmo Evangelho de João, mais para frente, ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo nos oferece muitos atalhos. Há caminhos muito fáceis no mundo. Se eu quiser ser rica e poderosa, eu posso. Mas, pelo mundo, muitas vezes eu precisarei contrariar a minha ética e os meus valores morais para conseguir. Mas às vezes no mundo a gente também progride de acordo com a ética elevada, principalmente através do estudo e do trabalho. E às vezes nós temos esse reconhecimento em relação aos nossos esforços e crescemos. E aí quando a gente observa uma pessoa que nos parece muito boa, cumpridora dos ensinamentos de Jesus, e vemos ela em tantas dificuldades, nos perguntamos: ué, mas ela não está vivendo a lei moral cristã? Por que essas dores ainda a afligem? Deus escolhe
as melhores provas para nós. E nem sempre a abastança de recursos, o poder transitório e o sucesso vai nos garantir felicidade. Ele dá a cada um o remédio como se fosse um exercício, uma prova necessária ao nosso adiantamento, ao que nós precisamos. Portanto, às vezes teríamos até merecimento, mas não seria tão bom para o nosso progresso como outros tipos de prova. Lembrem-se da passagem do cego de nascença, em que os apóstolos perguntam: mestre, mas quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Nenhum, nem outro. Ele nasceu cego para que a lei de Deus fosse transmitida através dele. Ou seja, às vezes nós abraçamos uma dor para o nosso próprio aperfeiçoamento moral. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos advertindo. O mundo vai oferecer propostas mais tentadoras para você. São as portas largas. A porta da perdição é larga, e há muitos que por ela passam e ela procuram. Acontece que essas portas que o mundo nos oferece, às vezes são portas falsas. São aqueles atalhos que nos fazem nos afastar do caminho reto. E depois a gente vai ter que refazer todo o caminho de volta. Lembremos da parábola do filho pródigo. Um moço jovem que queria fruir tudo que o mundo poderia lhe apresentar e antes da morte do seu pai, pede a sua parte na herança. Pai, dá-me a minha parte na tua herança. Vocês já imaginaram o que um pai, ouvindo isso, deve ter sentido? É como se o filho quisesse matá-lo a troco de dinheiro. E o que é que esse pai faz? Dá. Fornece a parte na herança e deixa o filho ter as suas próprias experiências. E isso também é um ensinamento precioso para a gente. Porque nós, como pais e mães, temos o dever moral da responsabilidade de educar moralmente os nossos filhos. E enquanto eles estão sob a nossa tutela, nós precisamos fazer isso, porque seremos perguntados depois: que fizeste dos talentos que lhe confiei? Mas a partir de um tempo, os nossos filhos se emancipam, têm a sua vida própria, precisam ter a sua própria experiência e nós vamos tolhê-los. A partir de um tempo, tolher os filhos acaba por ferir a lei de liberdade, que também é uma concessão divina. Então é exatamente essa a sabedoria do pai dessa parábola. Entrega a parte que cabia ao filho na herança. E o filho vai ter as suas experiências. E o que acontece com ele? Enfrenta as dificuldades naturais do caminho. Porque nem sempre o mundo vai nos acolher com o calor e com o afago de um pai. Às vezes o mundo vai nos tratar muito mal. E nenhum trabalho a gente vai ter de forma digna. Foi exatamente essa reflexão desse filho pródigo. Meu Deus, como eu queria agora estar na casa do meu pai, porque até os seus empregados têm onde dormir e têm onde comer, e eu estou aqui disputando as alfarrobas com os porcos. E nesse momento de reflexão, o filho decide retornar. Veja que o caminho foi o dobro. Ele saiu de casa, teve as suas experiências e precisou voltar para refazer a sua trilha, para voltar de novo a estar alinhado com os ensinamentos de Deus, ao cumprimento da mensagem divina. A parábola do filho pródigo é como se fosse um simbolismo para a nossa evolução como espíritos, porque é assim que a gente faz. Nós erramos, nos arrependemos, sofremos uma expiação e mais tarde temos a oportunidade de reparação, exatamente como Kardec escreveu na obra O Céu e o Inferno. Então veja que, embora os caminhos que o mundo ofereça sejam diversos e às vezes sejam tentadores, o caminho que Jesus oferece pode ser pela porta estreita, que dá mais trabalho,
que é mais difícil de passar, que precisa das nossas renúncias, que precisa do nosso esforço, mas é o único caminho que verdadeiramente vai nos dar felicidade sem fim e paz sem término. E aí Jesus continua dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. E se me conheceis, também conhecereis o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Jesus aqui se coloca como esse símbolo do Verbo encarnado. E ele fala mais: se nós conhecemos o Cristo e não cumprimos esses ensinamentos, há algo de errado conosco. Porque veja que contrassenso. Jesus vem nos apresentar uma proposta valiosíssima, que nos dá tudo o que a gente quer: felicidade e paz interior. A gente não busca outra coisa na vida. A gente quer progredir materialmente para ter conforto, viver bem e feliz. A gente busca tratar os nossos conflitos emocionais para ter paz interior. Jesus oferece isso e ele pede muito pouco de nós, apenas que cumpramos os seus ensinamentos. Então veja como somos nós que perdemos um precioso tempo sem seguir, ter esforço para seguir esses ensinamentos divinos. E é através de tudo isso que nós vamos, portanto, construindo a nossa paz. Quando Allan Kardec, a partir do século XIX, teve o primeiro contato com os espíritos, e os espíritos começaram a se comunicar, ele era cético. Allan Kardec foi um pedagogo a vida inteira, discípulo de Pestalozzi, o autor da Pedagogia do Amor. Pestalozzi dizia que para que as pessoas pudessem aprender, sobretudo crianças, elas deviam ser envolvidas pelo afeto, porque são as emoções que abrem as portas do nosso conhecimento. E Kardec desenvolveu e ampliou esses conhecimentos de Pestalozzi como pedagogo e mais tarde como codificador. Quando Kardec começou a ver aquele fenômeno das mesas girantes, ele foi um dos poucos que, ao invés de ridicularizar o fenômeno, percebeu que ele era resultado de uma vontade. E por uma dedução lógica ele pensou: se há um efeito inteligente, deve haver uma causa inteligente por trás. Uma mente pensante que vive de uma forma diferente da nossa, mas que provavelmente é uma mente inteligente, deve estar por trás desse fenômeno. Então ele começou a se debruçar sobre isso. E reunindo ao longo desses tantos anos uma coleção de perguntas e respostas, temos desde 1857 esse repositório de perguntas diretas sobre os nossos dilemas. A mensagem de Jesus, em outras palavras, ela foi codificada de uma forma contemporânea nossa, tudo para facilitar a nossa assimilação e o nosso aprendizado. A gente só precisa estudar e praticar esses conhecimentos. O Consolador enviado, ele foi prometido por Jesus. Jesus disse lá no capítulo 14 de João: rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Jesus esperou nos séculos 17 e 18 o surgimento do iluminismo, principalmente na Europa. As grandes mentes pensantes, filósofos, cientistas, engenheiros, começaram a desdobrar os seus ensinamentos e as suas inovações, preparando o avanço da ciência. E junto com o avanço da ciência, veio também o progresso moral através da codificação. Veja que enquanto nós estamos progredindo moralmente como espíritos, estamos mudando o mundo, fazendo com que ele progrida materialmente.
através da intelectualização da matéria. E o mais interessante, o mais formidável, é que por trás de todos esses processos está o mesmo Cristo de há 2000 anos, que nos disse, através dessas palavras, que precisamos viver-lhe os ensinamentos através da lei de amor. O amor é um exercício diário. Só há uma forma de aprender a amar: amando. Por mais que nós teorizemos sobre o amor, façamos seminários intermináveis sobre o amor, a gente só aprende quando a gente vivencia. E mesmo que eu ainda não consiga, ou ache que não consiga, desenvolver sentimentos tão elevados e sublimes por alguém, que eu comece na tolerância e no respeito com o outro, convivendo bem com os outros. Nós estamos aqui não para censurar os outros, não para julgar ninguém, porque nós temos os nossos delitos. E quem é que nos julga? Só Deus pode, porque só Deus conhece todas as dimensões das nossas realidades. Quando nós observamos o outro, mesmo que em erro, mesmo que equivocado, a gente está olhando aquela situação de um prisma muito limitado. A gente não conhece a história pregressa daquela pessoa e as razões pelas quais ela está cometendo aquelas ações. Nós estamos aqui para nos ajudar. Isso é caridade. Estamos aqui para dar ao outro o melhor que a gente tem. Se o melhor que eu tenho é ser paciente, que eu não fale nada e só escute. Coloque os meus ouvidos à disposição para um desabafo. Isso muitas vezes livra as pessoas de cometer um ato deslocado, pelo menos naquele momento. Eu tenho também que resgatar do outro aquilo que ele tem de melhor, sem apontar-lhe as falhas, registrando aquilo de positivo que ele tem, porque todos nós temos as nossas virtudes. E assim a vida fica muito mais fácil, fica muito mais aprazível. E nós colocamos um olhar otimista perante cada experiência que a gente tem. Porque tudo que nos acontece, de tudo isso, a gente sempre pode tirar um aprendizado. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de lembrar de dois célebres mártires do cristianismo primitivo, que a mim em especial sempre chamam a atenção e que funcionam como símbolos dessa paz que o Cristo dá, dessa paz que eles souberam cultivar. Eu me refiro a Paulo e Estevão. O Espírito Emmanuel escreveu uma obra que eu leio sempre, todos os anos da minha vida. A cada ano eu leio Paulo e Estevão pelo menos uma vez. E eu não me canso de retirar experiências e aprendizado daquela obra. Quem ainda não leu, por favor, leia. Porque são tantos aprendizados e à medida que a gente passa, a gente acaba percebendo nuances que nos passaram despercebidas. Quando nós vemos a trágica cena do apedrejamento de Estevão, nós vemos um homem jovem, dos seus 23 e 24 anos, que tinha uma fé religiosa, um amor imenso pelo Cristo, o Cristo que ele não conheceu, mas que através dos escritos de Isaías, ele sabia que aquele houvera sido o Messias prometido, e ele converte-se ao cristianismo através da Casa do Caminho por Simão Pedro, e ele é apedrejado no Sinédrio por Saulo de Tarso, sob o litígio, sob os mandos de Saulo de Tarso. E me causa comoção que na cena do seu apedrejamento, imagine, numa praça pública, um homem jovem seminu, com as carnes todas dilaceradas, das chicotadas que levou na prisão, começa a ser apedrejado pelas pessoas. E o que é que ele faz? Nós poderíamos esperar qualquer coisa, que ele devolvesse as pedras, que ele xingasse as pessoas,
que ele tirasse a roupa, que ele ficasse louco, tomado de uma serenidade imperturbável. A única coisa que Estevão faz é chorar e rogar a Jesus que perdoe aquelas pessoas, porque elas não faziam conta da loucura que estavam cometendo. Estevão repetia o Cristo, que rogou a Deus que não nos imputasse o pecado da crucificação, porque ainda éramos muito ignorantes e imperfeitos. O próprio Saulo de Tarso, que começa sua vida como doutor da lei, implacável, perseguidor dos cristãos, que entra em Damasco para assassinar Ananias, o cristão que apresentou o evangelho para sua então noiva Abigail, mais tarde se converte como apóstolo dos gentios, e na cena da sua morte, Paulo foi decapitado, e no momento em que a espada do soldado está prestes a arrancar o seu pescoço, mais uma vez, dotado de uma serenidade imperturbável, ele diz: faça o que você tem que fazer, porque quando eu acabar aqui, eu vou me encontrar com o Cristo para o qual eu vivi todos os anos da minha vida desde que o conheci. Já você presta contas a um César, que é um homem tão morto como nós somos. Essa serenidade de Paulo, ela não foi obra divina caída no céu de mão beijada. Foi fruto do esforço, do trabalho, da renúncia, dele renunciar ao próprio orgulho para poder viver o Evangelho do Cristo. E nós estamos sendo convidados a isso. Que possamos, portanto, ter fé em Deus, força de vontade e muita paz a todos nós. Boa tarde a todos.